Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Gian, da Laços do Agro, e hoje estou aqui com um convidado, CEO do grupo SWA, para falar um pouquinho sobre o projeto da Laços do Agro, como que iniciou, qual que foi a ideia, qual é a necessidade, em que momento que você decidiu, Leandro, dar vida a essa solução chamada Laços do Agro. Bom, e tudo isso começou, né, no show Rural com o Pavel. Tava lá tomando café e tudo começa com café, né? O café estimula aí muita coisa, muitas ideias. E tomando café ali com alguns produtores e o Sebrae. E aí veio para a mesa, né, a demanda da dificuldade de fazer a gestão do cru em produção de acordo com as demandas de mercado. Certo. E aí aquela ideia ficou latente na minha cabeça. E aí passou 2020, isso foi no show Rural 2020, devido à pandemia. Em casa da pandemia, refletindo sobre isso. E aí, nesse processo, encontrei o Márcio e tomamos um café também com ele, que está conosco no projeto, falando um pouquinho da demanda, né? O Márcio da área de tecnologia. Falei, Márcio, vamos prototipar essa ideia aqui? Falei, Bacana. bora lá. Bora E aí, lá, bora lá. prototipamos a ideia e apresentamos para alguns produtores, inclusive aqueles que estavam no nosso café, e Certo. validamos aquela ideia. E a partir dessa validação da ideia que atendia aquela necessidade que eles tinham trazido para o café, nós implementamos em 2022, testamos isso com algumas cooperativas, e aí o processo validado agora, nós estamos aí entrando no mercado, e já começamos em 2023 aí com mais de 400 produtores já baixados o aplicativo e várias cooperativas já utilizando a plataforma. Bacana. Em que momento que foi a virada de chave que você olhou para a agricultura familiar e falou assim, cara, eu preciso fortalecer a segurança alimentar? Então, quando veio o projeto e o agrofamiliar, ele vem mais ele me lembra a infância, né? Porque eu vim da agricultura familiar. Meus pais lá no interior de Realeza, nós já trabalhávamos uma pequena propriedade, eles moram ainda até hoje lá. E aí eu me sinto muito pertencedor, né, desse agrofamiliar. Então, quando eu veio a ideia, eu falei assim, tem um mercado hoje que tem o agro tem muita tecnologia, mas o agro familiar é um pouco desassistido com esse processo. Certo. E aí eu falei assim, nós do setor de tecnologia, né, eu me sentindo parte do setor de tecnologia, eu vim do agro familiar, me senti nesse processo, falei assim, ó, vamos pensar em algo que a gente pode atender esse mercado, né, e para fortalecer, porque hoje quando eu olho para o Brasil, mais de 50% do agro ele é o agro familiar. Então, vamos fortalecer. Eu falei assim, tem que ter uma grande oportunidade. Então, além de ter uma oportunidade, mas também é um carinho grande, porque me remete um pouquinho à minha infância e às minhas origens, da onde que eu vim. Entendi. Economicamente falando, através de pesquisas, nós chegamos aos números de 5,5 bilhões de reais aí, é o orçamento para 2023. Procede a informação? Segundo aí os sites do governo, o orçamento governamental dentro dessa... Quando fala 5 bilhões, é voltado para o PENAI, né? Que é uma das linhas que a agricultura familiar pode ter acesso na questão de vendas. Né? Uma das oportunidades Uma das seria. oportunidades. Hoje nós temos, Bacana. o governo federal tem 5 programas de alimentação, na qual a agricultura familiar ela pode ter acesso, ela é obrigatória, né, a um percentual desses programas. Então, o PENAI hoje, dentro desse orçamento, a obrigação já está prevista em lei, que de 5,8, vamos colocar 5, né, 30%, então nós temos 1,5 bilhão e obrigatoriamente tem que ser para a agricultura familiar. Se nós olharmos, talvez ele seja um orçamento muito grande, distribuição de renda dentro da agricultura familiar. Então, eu vejo isso como não um processo de fortalecer o homem do campo, de nós aumentar a distribuição de renda e fortalecer a economia local. E a Laços do Agro ela vem justamente para isso, porque ela vem para fazer o match entre a demanda do governo nessas questões do produto da agricultura e a gente ajudar o produtor a produzir de acordo com essa demanda. Então, a gente aumentando esse match, a ideia é que, que esse dinheiro não fique cada vez mais dentro da cultura familiar. Então, hoje, só os programas do governo que o agrofamiliar pode ter acesso dentro da produtividade dele, já pode ser uma boa alavancagem aí de uma renda acima de 15 mil reais por mês por família. E 15 mil reais por mês, hoje, uma família no campo, dá para gerar uma boa qualidade de vida, né? Bacana. Continuando falando em oportunidade, agora eu quero passar para a questão da dificuldade. Nesse primeiro semestre eu percebi que quando visita os produtores e você apresenta essa solução
da Laços do Agro para o produtor, para a cooperativa, eu percebo um pouco que o pessoal não quer mudar, ou quando muda, mas com dor, muda com um pouco rígido, porque ele acostumou a plantar, anotar no caderno, avisar a cooperativa uma vez por mês, quando ele vai lá, eu tenho para colher tantos quilos de alface, entrego em março. Então, quando você apresenta uma tecnologia tão avançada quanto é essa que a Laços do Agro usa, como é que você percebe essa mudança, essa virada de chave do produtor rural e fala assim, legal, vou usar o aplicativo porque isso rentabiliza a minha propriedade? Eu acredito que talvez essa resistência é porque ninguém chegou com eles com essas possibilidades. Porque você olha só, antes não tinha um celular, e agora tem a ligação. Depois, agora o pessoal não faz mais ligação, usa o WhatsApp. Daí tem as redes sociais. Então, todo produtor hoje, minha mãe está lá com 77 anos, ela tem o Instagram, ela tem o Facebook, ela tem o WhatsApp. E é ativo. Eu vejo que eu posto aqui, ela curte, então ela está lá. E ela tem 77 anos, meu pai está com 78, ela só tem o ensino médio, a quarta série primário. Então, se o agrofamiliar, né, que eu vejo tomando como, né, já tem acesso a tecnologias, a questão da fazer a gestão, por que não usar no seu próprio negócio? Porque a tecnologia está aí, não tem mais como voltar. O próprio meu pai hoje, ele vende ainda na rua, sabe? Ele é um produtor familiar que vende no comércio. Tá vendo porta em porta ainda. E aí esses dias ele comentou, agora o pessoal só quer saber do Pix. Daí ele vai ter que criar o Pix agora. Com 78 anos vai ter que ter o Pix, porque para ele vender, o pessoal quer pagar com o Pix. Então, esse passo, talvez exista ainda algumas barreiras a ser criadas, mas o produtor agrofamiliar, ele vai ter que entender que as tecnologias elas chegaram, o mercado, para ele se potencializar, ele vai ter que se inserir. Eu vejo que muitas cidades, por exemplo, já tem, por exemplo, o Star, né? Sim. Ele vai ter que baixar o aplicativo, vai acionar o carro, vai ter que pagar lá e tal. Então, se ele faz esse dia a dia dos aplicativos, das redes sociais, do WhatsApp, baixar para estacionar e tudo mais, vamos usar essa mesma expertise para alavancar a propriedade no processo de venda, no processo de potencializar a produção. Porque aí, porque nós estamos falando de grana no bolso do produtor, né? Então, acho que todo mundo gosta de grana e eu imagino que esse processo, logo, esse entendimento vai fazer com que quando o produtor identificar essa oportunidade, eu acho que vai ser uma alavancagem muito grande para o agrofamiliar. Sim. E vale ressaltar também que nesse primeiro semestre de atuação da Laços do Agro, foi poucas as resistências, né? Sempre tem aí de 80 a 100 produtores numa reunião, 3, 4 que ainda você precisa ajudar, vamos baixar o aplicativo. Até aproveitar a oportunidade, pessoal, para pedir para vocês para acessarem nosso site, tá? www.laçosdoagro.com, tá? Quer experimentar, vai lá, se cadastra a cooperativa da tua cidade, faça o uso do aplicativo da Laços do Agro para entender como é que funciona a nossa dinâmica, a nossa solução, e também nos siga nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram. E para quem já é cadastrado, nós temos hoje mais de 400 produtores, 500 produtores cadastrados aí, né? Que procure o YouTube e lá tem as principais, nós temos o blog da Laços do Agro, o canal, e procure lá a playlist, tem as principais atualizações. Então isso facilita, sempre o produtor que está cadastrado, quando ele tem alguma dúvida, ele vai na nossa playlist no YouTube, fica facilmente lá, consegue acessar e passo a passo, resolve a sua operação. E aqui na nossa região, se for pensar hoje, a internet ela está bem difundida no campo, né? Tá, com certeza. Então, o acesso hoje à informação, essas questões aí, eu acho que está bem difundida. Agora, vamos usar essas tecnologias para alavancar aí negócios e fortalecer a propriedade do agrofamiliar. Eu estou contente porque esses dias eu visitei uma propriedade, uma cooperativa próxima até a nossa cidade de Medianeira aqui, e o produtor me mandou um áudio no outro dia, assim, Jean, acordei 5 da manhã, fui para a roça, fiz meu plantio, no retorno no café, 9h30, 10 horas, sempre tem um café da manhã nas propriedades, e eu me recordei da nossa reunião na cooperativa, fui lá, procurei, lancei minha produção, o meu presidente da cooperativa me mandou um áudio dizendo, pô, legal, você lançou tua produção, então assim, pessoal, acesse, façam uso, a plataforma é bem simples, o aplicativo é bem dinâmico, e é isso aí, a Laços do Agro veio para potencializar essa agricultura familiar, esse braço forte que o nosso Brasil tem disponível, e também
sempre garantindo aí a segurança alimentar, que é muito importante. Tem um ponto importante, que você fala assim, mas vai dar mais trabalho? O objetivo da Laços do Agro, acho que pelo aplicativo já dá menos trabalho. Se você vê lá na questão da certificação orgânica, um dos requisitos para certificar orgânico é você fazer a gestão do cronograma de produção e o que foi feito de manejo. E aí, se você fizer isso de forma manual, tem que escrever todo ele, mas é manejo, que é uma exigência, inclusive, para fazer a certificação. Certo. E aqui na Laços do Agro, em vez de ficar escrevendo, né, o próprio técnico para fazer todo o plano de manejo, e o produtor não precisa escrever, ele só vai no aplicativo e fala assim, realizei a atividade. E essa realização da atividade já é o próprio caderno de manejo. Então, ao invés de ele ficar escrevendo, ele só precisa abrir o aplicativo e falar assim, realizei, e no final ele já tem todo o cronograma de manejo, que é uma das requisitos aí, né, das exigências para fazer o processo de certificação. Então, o objetivo da Laços do Agro não é só informar e dizer que o produtor está plantando, porque o que nós identificamos? O produtor já planta, mas às vezes a cooperativa tem dificuldade de saber. Pega lá algumas cooperativas maiores, tem 70, 80, 100 produtores. Quem plantou alface? A alface está pronta para colher hoje, ou a semana que vem, ou a cenoura, ou já foi alocado. Como é que foi o manejo? Teve percas? Não teve? Então, além de fazer essa gestão do manejo, que é uma exigência da questão da orgânica, mas também você dizer para a cooperativa o que você está cultivando e para que ela possa mitigar a sua perca de produção. Nós temos muitas cooperativas que têm colocado que às vezes ela não sabe que o produtor plantou, e daí o produtor às vezes perde a produção não por falta de mercado, mas por falta de comunicação entre a cooperativa e o produtor. Então, essas cooperativas, normalmente, quanto maior a cooperativa, maior a necessidade de entender, né, o que está sendo plantado e cultivado. Como também a equalização, né? Porque quando a cooperativa consegue olhar o que a produtora está produzindo, ela consegue ver, essa semana um monte de gente plantou alface, mas ninguém, por exemplo, plantou cenoura. Então, em algum momento vai sobrar alface, vai faltar cenoura, ou vai faltar brócolis, vai sobrar couve. Então, esse processo de comunicação serve também para a cooperativa ela começar a entender o processo de equalização de produção para potencializar a venda, mas também mitigar as percas por excesso de produção de algumas culturas específicas. Certo. Aproveitando o gancho, Leandro, comenta um pouco sobre as oportunidades. Por exemplo, o produtor ele tem um aplicativo, a cooperativa recebe uma ligação, por exemplo, de uma entidade da cidade dizendo, preciso aí vou fazer um café da manhã no Lar dos Idosos, por exemplo, quero levar lá 200 quilos de cuca, 200 litros de suco. Como é que funciona essa oportunidade de comunicação entre a cooperativa e o produtor? Hoje a Laços do Agro, aí a nossa proposta é trabalhar em 2 canais de comunicação. Tanto o produtor dizendo que ele está cultivando o que ele tem para a cooperativa comercializar e saber daquela produção em andamento, o que já foi vendido, o que precisa ser vendido para a semana que vem lá tem a última semana para colher alface, tem 500 kg de alface lá no produtor X e eu preciso comercializar isso. Então a cooperativa vai buscar alternativas, um mercado, uma ceasa, um restaurante para colocar essa produção. Bacana. Mas também trabalha o processo inverso. A cooperativa falando assim, olha, eu vou precisar de cuca, vou precisar de suco, ou preciso ter uma demanda de contrato de tais produtos e não tem ninguém cultivando. Alguém tem interesse em produzir essa cuca, esse pão, ou esse suco, ou cultivar? Aí os produtores podem se manifestar, eu tenho interesse, e aí nós trabalhamos tanto o produtor dizendo que está plantando para a cooperativa comercializar, como também a cooperativa demandando o produto que o produtor às vezes nem sabe que precisa produzir ou precisa fazer. Então, e isso é de forma recorrente, né? Principalmente a questão de panificados industrializados, né? Onde que às vezes é uma demanda que vem por pedido, e aí o pessoal vai ser manifestando ter interesse, e aí a cooperativa, inclusive, pode trabalhar o processo de rateio ou não, né? E é uma questão daí ela trabalha como ela achar melhor com os seus associados. Interessante. Mais um detalhe, Leandro, falando em oportunidade, demandas, produtores, informação entre produtor e cooperativa e produtor. Na questão das entregas, o aplicativo ele permite que o produtor informe que fez uma entrega. Do outro lado, existe alguém também que recebeu o produto e pode dizer para a cooperativa, recebido. Isso também é possível dentro da plataforma? Hoje a plataforma ela tem, além da produção, ela tem dentro da gestão dos contratos. Então, quando uma cooperativa ela fecha um contrato, por exemplo, do PENAI, ela tem uma tabela de preços, e nessa tabela de preços ela tem aí uma quantidade que ela vai entregar de acordo com a demanda que a nutricionista, e conforme nos alunos que eles estão que a secretaria está atendendo, nesse exemplo do PENAI, por exemplo.
Então, com base nisso, nós já temos uma demanda, onde o produtor ele pode estar plantando, mas a cooperativa pode notificar, ó, tem essa demanda de contrato que não tem ninguém plantando, alguém tem interesse. E aí, com base, os produtores vão aceitando esse cultivo e essa demanda, vai gerando seus cronogramas de entrega. E aí, quando o produtor entrega, e aí essa entrega ela pode ser na cooperativa, pode ser nos colégios, cada um tem gestões diferentes, o produtor vai dizer assim, ó, eu entreguei. Quando ele diz que eu entreguei, o responsável do contrato vai receber uma mensagem e falar assim, olha, o produtor Jean falou que entregou a produção, você confirma? Bacana. Confirmou. Quando confirmou, essa confirmação de 2 fatores que a gente chama de entrega, ele já confirma, porque lá no aplicativo do produtor tem a ficha financeira. Então lá ele consegue ver quanto que ele vai receber se ele entregar a produção que ele falou, que ele se comprometeu a entregar, quanto dessa produção que ele já entregou que ele não recebeu e o histórico de recebimentos. E aí o produtor vai conseguir poder acompanhar a sua evolução financeira e no final até gerar um resumo do ano, né? Quanto que ele vende de alface, quanto ele vende de repolho e assim sucessivamente. E um item importante para a cooperativa, ela tem algumas restrições quanto à quantidade máxima orçamentária por DAP dentro de cada projeto. Informação importante, hein, pessoal? Porque ela se garante que ela pode entregar lá pela legislação a máximo, por exemplo, 40 mil por projeto. Então, a plataforma ela vai notificando a cooperativa quais são os produtores que já atendiam a quantidade máxima, para depois não ter um problema, um tribunal penalizado aí junto ao Tribunal de Contas e a parte governamental por não ter respeitado essa regra, que é uma regra até, aparentemente, eu acredito, limita um pouquinho, mas é interessante porque o objetivo é a distribuição de renda entre o agrofamiliar. Bacana. Para você, meu amigo, que está companheiro aí do agronegócio, agrofamiliar, que está acompanhando o nosso bate-papo aqui com o Leandro Scalabrin hoje, para você que já está cadastrado na plataforma da Laços do Agro, que a tua cooperativa já está fazendo uso e você também como produtor está usando o aplicativo, se você como produtor ou também um técnico de cooperativa ou gestor quiser vir aqui fazer parte aqui do nosso bate-papo, está convidado, tá? Pode me chamar no telefone 45 988 41 5245. Estou ali disponível, a gente marca uma agenda e você vem para cá contar um pouco da tua história, um pouco do teu case de sucesso, para nós poder compartilhar essas histórias boas aí, né? Que o importante aí é nós compartilhar oportunidades sempre nessa mesa, compartilhar case de sucesso, tudo para fortalecer aí e garantir a segurança alimentar. Obrigado, Leandro, pela tua oportunidade, pelo teu tempo, por destinar alguns minutos aí para esse podcast Laços do Agro. E é isso aí, pessoal. Porém, muito obrigado. É isso aí, eu acho que já assim, eu sempre tenho comigo nesses meus 16 anos de Grupo SWA que quando a gente consegue compartilhar informações, a gente tem uma estado consciente, cada um tem uma consciência, e quando nós compartilhamos as informações, a gente gera uma consciência maior. Certo. Então, isso acontecendo também no agrofamiliar, os produtores contando essas histórias, como é que eles trabalham as boas práticas, eu acredito que a gente vai conseguir, não só através da plataforma, mas através das boas práticas e conteúdos, conseguir compartilhar aí com todo mundo aí, informações importantes que a gente possa aí melhorar ainda a nossa questão de produtividade e potencialização do agrofamiliar, que é o nosso propósito. Show de bola. Então é isso aí. Até a próxima, galera. Um abraço. Valeu.